Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é João Cláudio Rufino e eu sou professor na Faculdade de Teologia. Seja muito bem-vindo aqui no nosso canal, que tem como propósito levar um aprofundamento bíblico todos os dias. Exatamente. Esse canal é para quem realmente ama a Sagrada Escritura, para quem quer se comprometer com aquilo que exatamente o texto quer dizer, sem interferências, distorções, sem caminhos errados. Exatamente. Então, você é muito bem-vindo nesse canal se você tem esse intuito. Fique conosco. Vamos todos os dias buscar um aprofundamento. E o texto de hoje é tirado do Evangelho de São João, capítulo 2, versículos de 13 a 22. Jesus expulsou os vendilhões do templo. Trata-se de um texto muito profundo, que para a compreensão se faz necessário a gente falar a respeito de toda a estrutura que girava em torno do templo naquela época. E antes da gente entrar dentro desse conteúdo maravilhoso que vai nos ajudar demais, eu quero que você possa fazer o seguinte, que você possa curtir, que você possa compartilhar, que você possa deixar aqui embaixo seus comentários. E eu quero saber, dessa vez, de onde você é, de que cidade, de que país você está falando, para a gente poder trocar algumas ideias, conversar mais. E eu quero também que você coloque aqui embaixo como é que tem sido para você estudar a Bíblia todos os dias, beleza? Então conto com vocês. Coloca aqui embaixo, quero saber de onde você está nos assistindo, beleza? Bom, além disso, eu quero pedir que você possa se inscrever no nosso canal e também colocar a ativação naquele sininho, exatamente, para que você possa receber as notificações e ficar sabendo de todas as novidades aqui no nosso canal, que tem vídeo todos os dias, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para o texto, que diz assim: estando próximo à Páscoa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, de ovelhas e de pombas, e os cambistas sentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, com as ovelhas e com os bois, e lançou ao chão o dinheiro dos cambistas, e derrubou as mesas, e disse aos que vendiam pombas: tirai tudo isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Recordaram-se seus discípulos do que está escrito: o zelo por tua casa me devorará. Os judeus interpelaram-no, então, dizendo: que sinal mostras para agires assim? Jesus respondeu-lhes: destruí este templo, e em 3 dias eu o levantarei. Disseram-lhe então os judeus: 46 anos foram precisos para se construir esse templo, e tu o levantarás em 3 dias? Ele, porém, falava do templo de seu corpo. Assim, quando ele ressuscitou dos mortos, seus discípulos lembraram-se de que ele dissera isso, e creram na Escritura e na palavra dita por Jesus. Aqui há um dado muito importante que nós precisamos compreender. Jesus está aqui no Evangelho de João, logo no capítulo 2, realizando aquilo que vai ser a tal purificação do templo. Ora, isso aqui é algo importante para nós. Por que razão? Porque quando nós lemos nos evangelhos sinóticos, essa cena, ela não é colocada no início do ministério. Ela é colocada no final do ministério de Jesus. Exatamente, por exemplo, lá em Mateus, está no capítulo 21, versículos 12 a 13,
Em Marcos, já lá no capítulo 11, versículos 15 a 17, e em Lucas, também é colocado no final, no capítulo 19, versículos 45 e 46. João faz uma inversão. Ele puxa do final para o começo. Esse dado é muito importante, ok, pessoal? Porque tem tudo a ver com a dinâmica teológica do evangelista São João. Bom, um outro dado agora importante é que o versículo 13 diz que Jesus estava subindo a Jerusalém por ocasião da Páscoa. Ora, a Páscoa é uma das 3 festas de peregrinação ao Templo de Jerusalém. Segundo a lei, era necessário ir até o templo em 3 ocasiões. A primeira ocasião que a gente destaca aqui é justamente a Páscoa. Depois nós temos aquilo que será a festa das semanas, ou conhecida também no Novo Testamento como Pentecostes, ou festa das colheitas, 50 dias depois da Páscoa. Ademais, também era necessário ir até a festa dos tabernáculos, ou também conhecida com o nome hebraico de Sucote. Esse dado é importante. Isso está onde no Antigo Testamento? Em Êxodo capítulo 23, Levítico capítulo 23 e Números capítulos 28 e 29 e também em Deuteronômio capítulo 16. O que significa isso? Jesus está indo para Jerusalém justamente para cumprir este preceito da lei. E quando ele chega lá no templo, ele vai encontrar os vendedores de bois, ovelhas, pombas e os cambistas sentados. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Gente, na época de Jesus, se tinha, desde o templo, um tipo de pregação. Qual era? Deus está lá no topo, enquanto que o povo está aqui embaixo. E entre Deus e o povo se encontra o templo e toda a estrutura sacerdotal. Me acompanha aqui, isso é muito importante. O que vai acontecer? Segundo as ideias que eram difundidas a partir do templo, todo aquele que vivesse alguma transgressão se tornava impuro. Exatamente. E o que esta pessoa precisava fazer? Ela precisava ir até o templo, pagar um sacrifício, e aí sim ela era declarada pura. Então me acompanha, isso é fundamental. Aí o que acontece nessa história? Era qualquer animal que poderia ser sacrificado no altar do templo? Não. Era aquele animal criado pelos sacerdotes do templo. Olha isso, gente. Então, e para comprar esse animal, você poderia comprar com alguma moeda grega ou romana? Também não. Você precisava ir até os cambistas, fazer a troca da moeda para comprar o animal, depois pagar um sacerdote. E esse tipo de lei transformava a religião, o relacionamento com Deus, um fardo. E aí a gente entende agora por quê? Porque lá no capítulo 2, logo no início, o que está em jogo? Está em jogo justamente o primeiro sinal que Jesus realiza dos 7 dentro do Evangelho de João, a transformação da água em vinho. E eu tenho um vídeo aqui no canal que eu vou deixar no final para você poder assistir a explicação do milagre das bodas de Caná. Tudo bem? Por quê? Basicamente é o seguinte: o milagre das bodas de Caná diz respeito à relação entre Deus e o povo que estava pesada, que estava triste, que já não tinha mais
o vinho da alegria. Então, Jesus realiza esse milagre, depois ele fica por um breve tempo lá na região de Cafarnaum e depois ele logo vai para Jerusalém, que é aqui a nossa perícope. Então, gente, o texto quer mostrar justamente como era pesada a religião daquela época. As pessoas viviam numa cadeia, tendo que pagar pelo perdão de Deus. Jesus, então, vai até o templo, ele mesmo faz um chicote e ele expulsa os vendilhões do templo, lança o dinheiro no chão, derruba as mesas e diz aos vendedores de pombas: tirai tudo isso daqui, não façais da casa de meu pai um comércio. Ora, por que Jesus se remete, por último, àqueles que eram vendedores de pomba? Porque as pombas eram os animais sacrificados pelos pobres. Exatamente. Lá em Levítico capítulo 5, versículo 7, vai falar justamente sobre isso. Jesus se dirige àqueles que vendiam pombas, ou seja, que extorquiam os pobres, que extorquiam quem não tinha dinheiro. E na época de Jesus, quem não tinha dinheiro para o sacrifício era considerado impuro. Tudo que ele tocava virava impuro. Todas as pessoas que o tocavam ficavam impuras. Era uma religião pesada, legalista. Jesus, então, vai justamente dizer que a casa do seu pai não é um comércio, e isso significa justamente, pessoal, que o perdão de Deus é graça, é de graça, é gratuidade, é por amor a Deus. E quando Jesus faz esse tipo de coisa dentro da narrativa do Evangelho e do ponto de vista histórico, sabe o que está acontecendo? Segundo estudos, mais de 10 de pessoas vivia do dinheiro do templo. De milhares de dezenas, na realidade. Alguns autores vão chegar a dizer até mesmo 30 mil pessoas, vão dizer, alguns estudiosos vão falar. 30 mil pessoas que viviam de tudo o que girava na economia do templo. Quando Jesus chega no templo fazendo tudo isso e dizendo: ora, o perdão é gratuito, gente, porque ele é expressão máxima da graça de Deus, ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus está batendo de frente com milhares de pessoas. E é claro, a cruz será uma consequência da pregação de Cristo Jesus. Esse dado é muito interessante. E aí, dentro desta visão, vai justamente aparecer um processo aqui de intertextualidade. Por trás, como pano de fundo dessa narrativa, está a profecia de Isaías 56, versículo 7, que fala justamente da casa de Deus como a casa de oração para todas as nações, para todos os povos, ou seja, aberta a receber todas as pessoas, não apenas aqueles que podiam pagar por isso. Esse dado é muito profundo. E aí, há uma recordação por parte dos discípulos. Os discípulos vão recordar daquela frase: o zelo por tua casa me devorará. Onde está presente isso? Isso está presente justamente no Salmo 69, versículo 9. Exatamente quando aqui é aplicada essa imagem daquele que é o Messias, que tem no seu coração o zelo pelas coisas de Deus. E isso é muito caro para nós. Por quê, gente? Porque na época de Jesus haviam vários escritos, também inclusive extra-bíblicos,
que falavam a respeito do Messias e desse Messias que vem para purificar Jerusalém. Exatamente. Nós encontramos isso, por exemplo, nos Salmos de Salomão, capítulo 17, versículos 21 até o 24. E também isso vai ser mostrado de forma contundente em outros textos da época. É muito interessante. Dentro da tradição judaica, portanto, naquele período se esperava que o Messias viesse purificar, expurgar Jerusalém. E Jesus está fazendo isso. Jesus está realizando a obra messiânica. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, há algo belíssimo agora. Há algo maravilhoso. Quando nós adentramos naquilo que vai ser a continuidade do texto, aparecem no versículo 18 os judeus. E eles interpelam o Senhor. Que sinal nos mostras para agires assim? Ou seja, eles não creem que Jesus é o Messias. Porque eles não queriam a purificação do templo neste sentido. Eles queriam, na realidade, manifestações gloriosas, poderosas, milagres e sinais. E é muito interessante que isso apareça aqui, porque dentro do Evangelho de João será a primeira vez que vai aparecer a expressão judeus. E a partir daqui, até o final, este grupo de personagens vai justamente ser a oposição a Jesus. Muito interessante esse dado. Eles vão se tornar protagonistas, ativos dentro da narrativa e sempre querendo pegar Jesus no pulo. Olha isso, gente. Aí, Jesus então dá a eles uma resposta dizendo: eu destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Claro, o próprio texto já vai apontar logo depois, não é, que Jesus estava falando do seu corpo, da sua morte e ressurreição. Só que o versículo 20 mostra que estes judeus não entenderam o que Jesus queria dizer. Eles vão dizer: olha, 46 anos foram necessários para construir esse templo e você vai levantar em 3 dias? Você está maluco, você está louco. E aí é um dado interessante. Quando nós olhamos para os dados extra-bíblicos, o templo daquela época era o templo reformado por Herodes, que justamente demorou muito tempo mesmo para chegar àquele estado no qual ele se encontrava. Demorou muito tempo para deixá-lo suntuoso, a fim até de se tornar um dos grandes locais do mundo antigo, de beleza da antiguidade. Jesus então parece, não é, desafiá-los nesse sentido, e na realidade ele estava falando do seu corpo. Os fariseus, os judeus, não é, eles de verdade não entenderam. Só que aí há um dado interessante. Que dado interessante é esse? Ao longo de toda a narrativa de João, é próprio do estilo deste evangelho mostrar que os judeus não entendem o que Jesus quer dizer. Eles não entendem. E isso vai ser mostrado em todo o evangelho. Eles não compreendem. A palavra não entra neles de forma alguma. E aí, é muito interessante que o versículo 22 vai justamente terminar mostrando que se aqueles que eram judeus não entendiam a sua palavra, os seus discípulos entendiam. O versículo 22 diz assim: quando ele ressuscitou dos mortos, seus discípulos lembraram-se
de que dissera isso e creram na Escritura e na palavra dita por Jesus. Então aqui, para terminar a reflexão, quero pôr isso para você. De um lado você tem os que entendem, esses são os discípulos. Do outro lado, os que não entendem, esses são aqueles que não se abrem à graça da salvação do Pai, que é dada a partir da encarnação, vida, pregação, ministério, morte e ressurreição de Jesus. De que lado você está? Pensa nisso. Que Deus te abençoe e quero dizer uma coisa para vocês. Vou deixar aqui, nos cards aqui ao final desse vídeo, os vídeos muito importantes que você precisa assistir para entender o Evangelho de João. Beleza? Deus abençoe. Até amanhã com a graça de Deus. Valeu!